Fala, irmãos, Eric Monteiro aqui, do Crente que Sabe, e hoje nós vamos ver um pouco mais sobre versões bíblicas. Quero pensar com você sobre isso. E eu te convido a investir esse tempo aí que você tem agora nesse tipo de conteúdo. Então, antes da gente continuar nesse assunto, gostaria de apresentar mais ou menos um tipo, de classificação dessas traduções que nós temos, e comumente visitamos em nosso dia a dia ao nos depararmos com as Escrituras, com a Bíblia. Como você pode já ter percebido, existem várias versões no português da Bíblia Sagrada. Então a gente vai ter desde aquela mais que se diz próxima ao original, até aquela versão que vai trazer um pouco mais de descontração, que vai trazer termos mais contextualizados e que vão assim tentar melhorar essa interpretação daquele que vai ler. Então a gente vai pensar sobre essas traduções a partir dos grupos ao qual a gente pode mais ou menos classificar elas. Quais seriam esses grupos, esses tipos de tradução? A primeira que a gente observa é sobre a equivalência formal. O que seria essa equivalência formal? São traduções que elas procuram trazer, ser feito o trabalho de palavra por palavra, tentando assim ao máximo manter aquela estrutura que está lá no texto original. A gente vai encontrar isso, por exemplo, nas versões ACF, que é Almeida Corrigida e Fiel. Temos também a ARA, que é Almeida Revista Atualizada, tem uma versão que eu uso bastante. E a versão também, por exemplo, a King James, a 1611, Tem gente que vai chamar de King James, Fiel, alguma coisa nesse sentido. Mas são versões que vão trazer mais esse sentido, dessa intenção da tradução, de estar mais próximo de fato ao texto original. E aí, outro grupo que a gente vai ter, que a gente pode classificar sobre as traduções, é o de equivalência dinâmica. Sobre essa equivalência dinâmica, esse grupo de traduções, ele tem como esse objetivo, ele trazer ideia por ideia, trazer a ideia do autor bíblico, para colocar. Então, muitas vezes ele vai desconstruir um pouco aquela estrutura que está lá presente no original. Ele não traz um zelo, muito forte, uma intenção muito forte de manter aquela estrutura original, mas ele começa a se desprender um pouco disso, justamente para zelar, para poder assim cuidar dessa parte desse sentido que o autor ali quis colocar naquele texto. Como exemplo desse grupo, dessa equivalência dinâmica ou equivalência funcional, alguns vão chamar, a gente tem a NVI, que é a Nova Versão Internacional, que ela é bem conhecida em nosso meio, muitos utilizam dessa versão, que ela justamente ela faz esse tipo de tradução. E aí a gente vai observar que esse grupo de traduções, eles são meio que aquelas que estão ali no meio termo, Elas não são nem tão assim, nesse sentido original, de trazer aquela mesma estrutura, e às vezes até as mesmas palavras que são usadas ali, lógico, fazendo todo o esforço de traduzir para a língua a qual a gente está tratando. E ela também não vai exagerar demais, trazendo uma certa interpretação mais livre sobre aquele texto. E aí, por fim, a gente chega num terceiro grupo, a gente poderia denominar como paráfrase livre, ou o das paráfrases. E quais seriam essas traduções? Com certeza você já percebeu, versões da Bíblia, como a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ou, por exemplo, como a Mensagem, que são versões que justamente trazem essa liberdade, do tradutor ali, daquele que está compondo ali, organizando aquele texto bíblico, a liberdade dele de trazer um sentido e visando bem o seu momento, a qual a Bíblia ali está sendo ali formatada. Então você percebe muito do contexto ao qual a Bíblia está sendo formatada na hora de lidar com esse texto. E aí você vai observar talvez algumas metáforas presentes no nosso dia a dia, alguns termos presentes no nosso dia a dia no texto bíblico, mesmo que eles não fossem usados lá no original, lá na época, mas então trazendo como se fosse uma equivalência dos tempos aí, desse contexto. Mas agora vamos fazer um pouco dessa prática para a gente entender essa diferença, e eu convido vocês a observar uma diferença a partir de dois textos. O primeiro se encontra em Marcos, capítulo 1, verso 2. E assim diz em algumas versões, a gente vai ler em diferentes versões, mais precisamente a gente vai usar a ACF, a ARA, a King James 1611, a NVI, a NTLH e a Mensagem. Então diz assim,
Primeiramente, começando lá, né, pela mais formal, a ACF, ela vai dizer o seguinte: como está escrito nos profetas. Repare, como está escrito nos profetas. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, olha só que coisa interessante. Na ACF traz profetas, sem identificar qual seria, e depois traz a palavra anjo. Seguindo, numa versão que também busca trazer esse formal, mas se desprende um pouco de alguns termos, diferente do que acontece na ACF, que a gente acabou de ler, nós temos a Almeida Revista Atualizada, a ARA. Vai dizer o seguinte: conforme está escrito na profecia de Isaías. Você percebe que o tradutor ele já faz uma referência trazendo qual profeta. Se antes estava dizendo profetas, mas aí com o texto que cita da profecia, se você consegue identificar que é Isaías, esse tradutor, né, esse grupo que agora compõe essa ARA, que constitui ela, já se preocupa em dizer qual é o profeta, se ele pode ser identificado. E aí no caso a gente observa, como está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Repare que diferente da ACF, a ARA já prefere substituir o termo, né, a palavra anjo, por mensageiro. Até porque, né, o anjo muitas vezes, a função, a missão dele, quando a gente olha o texto, né, bíblico, é justamente trazer uma mensagem. É assim como aconteceu com o próprio caso, né, de Maria, a mãe de Jesus. Ela recebe um anjo, o anjo traz a promessa, traz a mensagem, né, de que ela seria a mãe do Salvador. Então a gente observa muitas vezes o anjo agindo como esse mensageiro. E aí a ARA traz o termo mensageiro ao invés de anjo, como a ACF. Trazendo a King James, 1611, ela vai estar próxima à ARA, justamente por pertencer ao mesmo grupo, né? Vai dizer, como está escrito nos profetas. Repare que agora ela parece que começa o texto igual a ACF, não diz o profeta. Como está escrito nos profetas. E ela continua, eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho adiante de ti. Olha que interessante, a King James, 1611, ela começa não identificando os profetas, deixando como está no original. E aí ela vai e coloca como a ACF apresenta, como está escrito nos profetas. Depois, ao invés de fazer o uso da palavra anjo, ela usa a palavra mensageiro, que é o que caberia melhor, né, trazendo assim o sentido melhor, né, dessa palavra, de acordo ali com aquele contexto. E ela coloca então esse tipo, né, de colocação do texto, trazendo nos profetas e depois mensageiro ao invés de anjo. E aí então a gente começa a observar o segundo grupo, que é aquele, né, da equivalência dinâmica, e que são textos, né, que procuram trazer essa coisa sem fugir do original, mas procurando simplificar ao máximo possível os termos que são empregados no texto. Então repare a NVI, como que ela traz Marcos 1:2. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. E aqui olha que interessante com o texto como que flui melhor. Ele já identifica o profeta, fala que é Isaías. Depois, ao invés de falar anjo, como a ACF, ele fala mensageiro, como a ARA e a King James de 1611. E aí ele ainda faz uma troca ali, ele muda a ordem das palavras justamente para favorecer o sentido, a ideia do autor. E olha só, ele coloca, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele foge daquele diante de tua face, né? Ele já traz, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. E aí a gente começa a entrar nas paráfrases, que é o terceiro grupo que a gente destacou a princípio para a gente entender melhor. Dentro das paráfrases, a gente vai observar o quê? A NTLH, primeiramente. Ela vai dizer o seguinte, como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte, Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro diante de você para preparar o seu caminho. Repare como ela já não zela por aquela estrutura inicial como a gente vê na ACF e nem pelos termos. Ela procura ao máximo trazer um entendimento, né, uma aplicação direta daquilo que o texto está falando. De igual forma, a versão A Mensagem também vai ter esse mesmo propósito.
só que ela acaba trazendo, né, uma contextualização bem mais exagerada até do que a NTLH. Esse mesmo texto vai dizer o seguinte: seguindo ao pé da letra o livro do profeta Isaías, observem com atenção. Enviei meu mensageiro adiante de vocês. Ele preparará a estrada para vocês. Olha a mensagem. Seguindo ao pé da letra o livro do profeta Isaías. Você vê que já traz uma contextualização bem mais, com mais ênfase assim, nesses termos mais conhecidos nossos hoje em dia, do que necessariamente esses termos formais, como a gente vai perceber em outras versões. Outro exemplo que eu gostaria de ler com vocês se encontra em Romanos 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Na Almeida Corrigida Fiel, ACF, que é aquela mais próxima lá do original, vai trazer o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Na Almeida Revista Atualizada, que vai pertencer àquele grupo de equivalência formal, vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Repare que a ordem das palavras já é alterada. Na King James, fiel, a 1611, ela já vai trazer, como se fosse esse meio termo da ACF com a ARA. E ela vai trazer o seguinte: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então repare que ela tenta manter, assim como aconteceu com a ACF, aquela mesma estrutura. E aí a gente chega, por exemplo, na NVI, a Nova Versão Internacional, que já vem com essa questão mais dinâmica. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Repare que ela se coloca bem semelhante à versão, no caso, a própria ACF. A NVI, ela vai trazer o texto parecido mesmo com a ACF. Nesse caso, preferiu-se então manter aquilo, porque o sentido ali foi mantido. Outra versão, trazendo a nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, ela vai dizer o seguinte, sobre Romanos 5:1. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, a mensagem, que vai dizer o seguinte, que é outra paráfrase. Ao aceitar, pela fé, o que Deus sempre desejou para nós, consertar nossa situação com ele, tornar-nos prontos para ele. Alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus. E aí a gente observa, dentre essas diferentes versões, que assim, é lógico que se você, fica nessa vibe, nessa onda de não, bom é o original, é lógico que você tem que buscar uma tradução, uma versão que seja de fato mais próxima àquilo que encontra-se naquele texto lá qual foi escrito. E essas versões geralmente são versões como a gente viu da ACF, da ARA, ARC, que são versões que zelam por essa estrutura. Só que muitas vezes vai ser um pouco complicado de você entender determinados termos, determinados usos e expressões que são inerentes à época. E aí, observando tudo isso, o que a gente vê, como que a gente vai então construir a nossa biblioteca? Se você não pode ter diferentes versões bíblicas, seja por uma questão, por exemplo, financeira, uma impossibilidade financeira, eu te aconselho a ter uma versão que vai ficar mais ou menos nesse meio termo. Você ter, por exemplo, uma NVI, ou, eu não falei dela aqui, mas a NVT, porque ela vai te trazer um texto que não foge muito da estrutura original, então vai te possibilitar até criar uma investigação em cima daquele texto, um estudo em cima daquele texto, mas ela também vai apontar para uma coisa mais dinâmica. Mas se você tem a condição de estar assim adquirindo diferentes versões, eu creio que seja muito interessante você ter uma de cada grupo dessa que eu falei. Por exemplo, você ter ou uma Almeida Corrigida Fiel, ou uma ARA, ou uma King James 1611, você ter pelo menos uma dessas, como se fosse dessas mais formais. E aí você ter uma NVI ou uma NVT, e aí, por fim, você ter uma paráfrase, que seria, no caso, por exemplo, uma mensagem ou uma NTLH. E por que seria interessante você ter as três? Para você comparar sempre o texto
com diferentes versões, isso pode ser feito e até aconselhado por muitas pessoas. Mas eu gostaria de te apresentar um novo método para você utilizar, né, essas versões. E seria o quê? Por exemplo, se você vai preparar algum estudo, se você vai preparar uma pregação e você tem condições de você investigar o texto, você se debruçar sobre o texto, eu te convido a você realizar ele em cima dessas versões mais formais. Por quê? Porque assim como a gente viu no texto de Marcos 1:2, na Almeida Corrigida e Fiel. Por exemplo, você vai ver ali o termo anjo, você vai ver ali profetas. Então você consegue construir algo, mesmo não tendo muito recurso ali do próprio texto. O texto sendo mais cru, né? Bem mais voltado ali que está no original, só que você vai ter condições. Às vezes se você é um estudante de teologia, né? Se você tem um preparo, ou então se você já tem uma vida de pesquisa, de interesse por teologia bíblica, é interessante você olhar sim para essas versões mais formais. Agora, se você vai fazer uma leitura em público, por exemplo, até os textos que a gente usa, né? Na hora de passar algum versículo, né, na Bíblia ou no estudo, né? Para um versículo para todo mundo ler aquele momento, né, e observar o texto, conseguir adquirir assim, né, perceber alguma coisa, é interessante fazer o uso dessas versões de equivalência dinâmica. E a gente vai observar NVI, NVT, se eu não me engano também a NAA, ela vai se encaixar aí dentro, porque vai trazer justamente esse dinamismo, né, da leitura, vai se tornar uma leitura mais fluida. E ela é interessante para esse ambiente em que você não vai ter muita condição de explicar e você também não quer fugir muito de um texto mais original. Você quer manter ali, né? Então seria mais ou menos esse meio termo. E por fim, aonde nós poderíamos encaixar versões como a paráfrase, né? Versões de paráfrase como a mensagem e a NTLH. Muitos têm criticado, né, esse tipo de versão e colocado bem longe, né, do seu uso normal da leitura bíblica. Mas eu creio que seria interessante se a gente fizesse o uso dessas versões, por exemplo, na nossa leitura devocional. Sabe, aquela leitura que você pega o texto e você quer ouvir o texto, você quer ouvir ali o que o texto tem a te dizer, e aí talvez você não tem muito tempo para você realizar essa leitura, e aí sim se encaixa muito bem esse tipo de versão. Porque aí, como a gente já viu aqui, né, nos exemplos, são versões que vão fugir até da estrutura que está lá no original, mas elas vão procurar trazer uma aplicação mesmo, né? uma interpretação do próprio texto. E é como se a gente estivesse, nesses casos, é como se a gente estivesse perguntando para uma pessoa, né? Como se a gente abrisse a Bíblia, uma Bíblia de paráfrase, e você perguntasse assim, o que você entendeu desse texto? E a pessoa te explicasse. E é como se essa explicação estivesse ali agora naquele texto. Então, ler uma Bíblia nessa versão seria como ouvir alguém explicando pelas próprias palavras dela o que está dizendo naquele texto. Então, são bem interessantes para esses momentos de devocional. É lógico que você vai usar a Bíblia que você quer para o momento que você quer. Mas eu te convido a você se colocar nesse sentido, obedecendo assim os propósitos, entendeu? Que vai ser bem interessante para a sua leitura bíblica. Espero que eu possa ter colaborado de alguma maneira com sua vida, trazendo, né, um pouco dessa questão das versões. Não deixe de fazer o uso da Bíblia, de ler essa palavra, porque é ela que liberta, que traz vida e que nos apresenta tudo que Deus operou por meio, né, de nós humanos aqui nessa terra. E assim, desde a história lá, né, dos antigos patriarcas até chegar de fato Jesus Cristo, o Deus encarnado, e tudo isso a gente tem registrado nesse livro, e por isso que ele tem esse excelente valor, ele é tão rico, né, naquilo que ele nos apresenta, porque é uma verdade de fato que liberta as nossas vidas. Então que Deus te venha a abençoar grandiosamente. Eu quero te convidar também, se você quer conhecer esse conteúdo um pouco melhor, a gente vai colocar aqui na descrição um link que é lá para o meu site lá do Crente que Sabe, que eu vou trazer uma postagem lá justamente falando sobre isso aqui que a gente viu, só que de uma forma, né, escrita, em forma de texto. Você pode também estar ali meditando, conferindo algumas fontes, pode te ajudar também na composição de algum estudo futuro. Deus abençoe sua vida grandiosamente e tamo junto. Deus abençoe. É nóis.